Muito boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa palestra virtual, de fraternidade. Hoje nós vamos conversar sobre uma história do livro Cartas e Crônicas. Mas antes disso, vamos à nossa preparação de ambiente. Eu escolhi um livro de André Luiz, intitulado Meditações Diárias. É um livro com lições curtas, mas de muita profundidade. E é um livro que nós utilizamos no grupo de estudos das obras de André Luiz. A lição é Petição de Servidor. Senhor Jesus, quando me chames a doar algo do que tenha ou do que eu seja, se não puder oferecer o muito que devo, auxilia-me a entregar o pouco do que disponha. Se eu não tiver essa ou aquela migalha de recursos materiais em favor dos companheiros em penúria, concede-me forças para dedicar-lhes algum momento de trabalho, sem qualquer ideia de recompensa. Entretanto, Senhor, se o tempo vier a faltar-me para isso, ajude-me a falar, no apoio aos irmãos que sofrem, a boa palavra que indique a senda do bem. Se isso ainda não me for possível, guarda-me o silêncio na prece endereçada ao teu infinito amor, a rogar-te intercessão e socorro, porque através da prece enviar-nos-á, alguém que me substitua e que fará pelos outros muito mais e melhor. Vamos orar. Que a espiritualidade amiga nos envolva nesse intuito de levar a palavra. Que a espiritualidade amiga envolva a todos aqui presentes nesta corrente do bem, nessa corrente na busca de novos aprendizados. Obrigado e que assim seja. Muito bem. No mês de abril, nós utilizamos para divulgar as obras de Humberto de Campos, nosso conhecido irmão X, porque ele é o nosso patrono, espiritual, lá da Casa Fraternidade, e eu estou incumbido hoje de conversar com vocês sobre a lição número 1 do livro Cartas e Crônicas. O título é Lição das Trevas. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa lição, porque o Humberto de Campos ele gosta de destacar muito enfaticamente aquilo que ele quer que a gente apreenda, E nessa lição não vai ser diferente. Ela se passa num umbral, numa caverna, num umbral, onde os espíritos, de legiões infelizes, eles se reuniam para discutir entre eles, para provocar-se entre eles, para planejar ações que fariam no plano terrestre junto a nós, encarnados. E estava aquela balbúrdia. Até que de repente chega um irmão mais esclarecido e que por onde ele passa ele tenta distribuir um pouco da sua bondade. Uma palavra, um carinho, um momento de atenção, inclusive separando alguns para serem resgatados posteriormente pelas caravanas espirituais que sempre visitam esses lugares. Enfim, ele estava distribuindo todo o bem que podia. Mas aquela confusão permanecia. Até que uma voz determinou a todos que silenciassem e que guardassem respeito àquele ser de luz que visitava o ambiente. Assustado, mas agradecido, o espírito benfeitor se adentra mais ainda à caverna, que os espíritos haviam feito um corredor até
aquele irmão que havia dado a ordem, e ele pergunta para esse irmão. E aí eu vou pedir licença para ler, porque para deixar as cores da história que Humberto narra mais viva na mente de vocês. Conheces-me? Interrogou o recém-chegado, entre espantado e agradecido. Sim, disse o rude empreiteiro da sombra. Eu era um doente na terra e curaste meu corpo, que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado ao lavar-me as feridas. Os circunstantes entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo. Que mais te fez este homem do mundo para que sejamos forçados à deferência? Deu-me teto e agasalho? Outro inquiriu. Que mais? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos, a mim e a família, da nudez e da fome. Outro ainda perguntou com ironia. Mais nada? Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade. Meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento e de amor que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se. Meneou tristemente a cabeça e explicou. Em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinastes a viver. E aí, o Humberto de Campos arremata. Espíritas irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir. Muito bem. Está aqui a história que Humberto de Campos nos traz no livro Cartas e Crônicas, lição 1. No primeiro momento, à primeira vista, e eu também pensei assim na primeira leitura, a gente pode imaginar, bom, depois de toda a ajuda que esta pessoa recebeu, isso deveria servir de exemplo e de impulso para que ela tomasse um novo rumo na vida, não é? Tomasse a diretriz do bem. Mas o que a gente vê realmente, quando há tão e somente a caridade material, isso no máximo faz com que as pessoas que foram auxiliadas vejam com carinho aquelas que a auxiliaram, a respeitam, e tem um grande agradecimento a elas. E isso fica bem claro na lição. Aquele ser que foi ajudado era o chefe daquela região e ele determinou que todos respeitassem o recém-chegado, que fosse feito silêncio naquela balbúrdia, enfim. O ser ajudado tinha todo o respeito e consideração por aquele que o ajudou. Mas isso por si só não faz com que as pessoas mudem. E nós temos, aí vem, nós espíritas, temos a obrigação de tentar auxiliar aos nossos irmãos no seu processo de mudança. Mas ninguém muda ninguém. É verdade. Cada um muda a si próprio. Mas nós podemos oferecer ferramentas para que estas pessoas, os demais irmãos, utilizem na sua melhoria, assim como nós estamos aprendendo a utilizar.
né? É nosso dever dividir com o que não sabe tanto quanto nós aquilo que nós sabemos. Ele destaca ainda, né, que nós não devemos somente dar o peixe, temos que ensinar a pescar. A importância da caridade material é grande, sim, afinal de contas estamos no mundo material e num mundo onde a riqueza existente ainda não conseguiu ser dividida igualmente entre todos que o habitam. Então a caridade material é importante, mas a caridade moral, a caridade espiritual é tão ou mais importante que. E o Kardec entra nessa seara quando ele pergunta aos espíritos na questão 888 o que se deve pensar da esmola. E aí vem a resposta dos espíritos. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus, na justiça, deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E aí fica aquela questão que Kardec logo percebeu e fez a pergunta A da 888. Dar-se-á reproveis a esmola? Então, nós não devemos fazer isso? A espiritualidade é bem clara na resposta. Não é que a gente reprova a esmola. É reprovado aqui a nossa sociedade, que faz com que espíritos, irmãos nossos, tenham que se sujeitar a essa humilhação para sobreviver, ou para sobreviver a si e a sua família. Então, o Vicente de Paula, que é o espírito que está complementando esta resposta, né? Ele fala que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, né? Ou seja, ela não humilha, não é? Senão não é mais bondade. E isso está bem claro também lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas o que eu gostaria de destacar nessa resposta dele lá no finalzinho, quando ele faz o seguinte comentário, né? O seguinte esclarecimento: sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Ou seja, não vamos julgar, né? Não interessa por que a pessoa está passando por aquilo. Nossa obrigação é tentar amenizar seu sofrimento, materialmente e espiritualmente. Porque dar somente aquilo que a pessoa está precisando naquele momento vai aliviá-la naquele momento. Mas e depois? E no decorrer da sua existência? Por que a pessoa está passando por aquilo? Para nós não interessa o motivo real, mas a gente sabe que faz parte da lei divina, da lei de ação e de reação, de que somos herdeiros de nós mesmos. E nós temos todo esse material para entender a vida, entender o sofrimento, entender pelas questões pelas quais nós passamos. E por que a gente não pode dividir com aquele que sofre? Por aquele que ainda não entende? Para melhorar a vida dessa pessoa. E aí, Vicente de Paulo fala mais. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, ou seja, simplesmente condenar, né? Instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Olha aí. A nossa parte é de auxiliar no esclarecimento das pessoas. É muito bonito a gente fazer campanhas
de doação de alimento. É muito bonito a gente fazer campanhas para doação de enxoval. É importante. Aquelas mães, a maioria delas novas, sem estrutura material e espiritual, né? Precisam de auxílio imediato, que é a doação do enxoval, e futuro, que é o quê? Explicar para elas a importância da maternidade, a responsabilidade da maternidade, quem vem a ser aquele filho que ela está esperando, quem são os seus familiares, por que essas coisas acontecem, por que ela foi mãe tão cedo, etc, etc, etc. Cada um pode aqui pensar num item de esclarecimento para essas criaturas. Então, não basta simplesmente darmos um enxoval. É necessário que auxiliemos no esclarecimento destas questões a estas criaturas. É nosso dever. Quando nós temos muito, materialmente falando, e mesmo quando temos pouco, já é nossa obrigação dividir. Então, imaginemos também, né, esse mesmo raciocínio tem que ser em relação àquilo que sabemos, em relação à nossa cultura, nosso conhecimento, nossa sabedoria. Ela ainda é muito limitada? Mas alguns têm mais do que outros, nessa ou naquela área. Então, aquilo que nós temos de melhor, dividamos. E aí vem um item muito importante nessa questão de dividir o nosso conhecimento, que é a questão da pregação, né? E Jesus disse: ide e pregai. Isso quer dizer que nós vamos ficar agora nas ruas com um megafone na mão, tentando converter as pessoas ao espiritismo? Não, né? Até porque Jesus não era espírita. Nós, os espíritas, não lutamos para que todos os demais se tornem espíritas, mas a gente procura, tem o interesse de que as pessoas entendam sobre as leis divinas. E isso sim é importante. E aí vem as nossas oportunidades. Quando estamos conversando com os amigos e alguém fala algo que a gente sabe que está completamente equivocado, nós podemos aproveitar aquele momento para esclarecer a ele e aqueles que estão fazendo parte da roda, né, de amigos. Isso vai trazer um transtorno, um desentendimento? A gente se cala. Mas pode ser que não. E pode ser uma brecha para a gente esclarecer alguém. Jogar uma sementinha no coração e na mente de algum companheiro que mais tarde vai procurar desenvolver isso. Nas questões que envolvem o mundo, como é que são as nossas opiniões? Em relação ao aborto, em relação à infidelidade, em relação ao enriquecimento ilícito, em relação às misérias humanas, mais do que as nossas opiniões, como é o nosso comportamento em relação a isso? Como a gente age no dia a dia em relação a isso? Porque nós temos que falar, é importante, mas nós temos que mostrar que o que falamos é importante para nós também, e que isso está fazendo com que a gente se modifique para melhor, ou pelo menos nós estamos buscando essa melhoria. Há pouco tempo eu vi um trechinho de uma palestra do Haroldo Dutra, em que ele estava falando para os jovens, e pelo que eu percebi, a intenção era levar um exemplo, um bom exemplo àquela juventude que estava ouvindo a palavra dele. Ele contou sobre um trecho, né,
da sua vida, mostrando todas as dificuldades pelas quais ele passou desde o seu nascimento. E quem tiver a oportunidade de ouvir essa palestra, vão perceber que não foram poucas as dificuldades pelas quais ele passou, e a gente, né, vê com grandiosidade, com espanto, aonde ele está hoje, onde ele conseguiu chegar. Mas o que ele queria mostrar para os jovens? Que nada vem de graça. Que modificações na nossa vida nós devemos conquistar. Nós vamos ter que trabalhar muito, sofrer bastante, para assimilar aquilo que a lei divina traz para nós na nossa vida, na nossa existência, no nosso dia a dia. Mas veja bem, aquilo que ele fala com segurança, com imposição, chega forte no coração daqueles que ouvem, porque ele vivenciou tudo aquilo. E ele agradece, né, todos os dias por ter passado pelo que passou, porque o fez tornar a pessoa que ele é hoje. E faz com que as suas palestras, os seus seminários, a cada resposta que ele dá a um questionamento, envolva ainda mais aquele que o ouve. Porque há reflexo no seu espírito. Ele não fala só da boca para fora. Ele passou pelo que ele fala. E ele aprendeu as lições da vida. E aí eu queria pegar um bico, né, nessa história toda, para falar sobre a divulgação espírita por meio, por exemplo, de palestras espíritas. Como é difícil, né, às vezes, encontrar alguém que esteja de boa vontade para fazer uma palestra. Aptidão ou capacidade, isso tudo a gente desenvolve. A gente pode dizer que não tem hoje, mas amanhã vai ter. E isso a gente só vai ter amanhã se hoje a gente começar. E às vezes não é nem só para fazer a palestra. A gente tem dificuldade em conseguir uma pessoa que se predisponha a dirigir a reunião pública. E o que é a palestra? A palestra nada mais é que o culto do Evangelho no lar, só que é feito na casa espírita. E nós, espíritas, que damos tanto valor ao culto do Evangelho no lar, nos esquecemos de dar o mesmo valor às palestras na casa espírita. É um momento de aprendizado, é um momento de recebimento de bons fluidos, é um momento que a gente pode beber uma água fluidificada, é um momento em que nós vamos trocar ideias, crescer como pessoas, crescer como espíritos, porque por mais que o tema seja batido, a pessoa que estiver lá falando lá na frente sempre vai falar algo que vai tocar nosso coração. Vai ser um pontinho que a gente não tinha percebido. E de mais a mais. É um momento em que nós podemos levar todos aqueles companheiros que nos cercam diuturnamente, e que alguns deles não nos querem tão bem assim. Então é um momento de levá-los para esclarecimento também. Eles precisam, nós precisamos muito mais. E a gente não dá valor. Se esquece. Enfim. Não percebem a importância que é a palestra espírita. Porque ela vai divulgar todo esse ensinamento que a gente tem nos livros para os encarnados e para os desencarnados. Da mesma forma que Haroldo não guarda a sua experiência para si, ele a divide, ele a espalha para aqueles que querem ouvi-lo,
nós também temos o dever de espalhar, de dividir aquilo que a gente conhece, mesmo que seja pouco, mesmo que a gente ainda esteja vivenciando paulatinamente. Nada, nenhuma modificação acontece no estalar de dedos. Tudo merece empenho, continuidade, perseverança. Então, finalizando, não nos esqueçamos nunca da importância tanto da caridade material quanto da caridade espiritual, a caridade moral. O que a gente pode destacar e lembrar sempre que nós precisamos auxiliar uns aos outros e que Deus conta conosco. Vamos então encerrar a nossa conversa de hoje fazendo a nossa prece de encerramento. Espiritualidade amiga, abençoado seja este momento. Agradecemos a oportunidade de ajudar a ajudar. E que essa paz que nos envolve agora possa também nos envolver durante toda a semana, durante toda esta crise, que possamos sair de tudo isso mais fortes do que nunca. Obrigado mais uma vez e que assim o seja. Boa noite a todos, meus irmãos.